bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá joinha, tá? Curte a gente, compartilha e fica aqui. Setembro é um mês que eu vou querer relaxar um pouquinho no canal, porque é aceleradíssimo ficar lendo livro, vendo filme. Então, pra eu respirar um pouquinho, como já teve tanta coisa aqui no canal, a gente está no nosso 7º mês. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, agora setembro. Então, no nosso 7º mês, o que eu vou fazer agora nas próximas semanas? Toda terça-feira vai ser uma retrospectiva de todos os livros que já foram ditos aqui no canal. Então, se você perdeu algum, se você... agora tudo bem, eu vou aproveitar para relembrar quais foram ditos, para ver qual que eu quero ler. Essa é a sua chance. E se você nunca apareceu no canal, está vendo isso aqui, é a sua chance de receber dicas de livros LGBTs. Então, hoje eu vou falar sobre os 8 primeiros livros. Quais foram os 8 primeiros livros aqui do canal Eu Leio LGBT. E na descrição você vai poder super ver os links dos programas, que eu vou também tentar botar aqui em cima enquanto eu vou falando. Então, vamos começar! O primeiro livro que eu abri o canal foi um livro que marcou a minha saída do armário. Na verdade, foi o primeiro livro que eu li assim que eu me assumi gay, lá em 2006, que foi o livro O Terceiro Travesseiro, do Nelson Luiz de Carvalho, esse autor paulista. Esse livro, surpreendentemente, eu pensei que todo mundo já tinha lido, mas algumas pessoas não leram, talvez porque ele tenha bombado muito pra minha geração e na minha época. Mas é um livro que conta a história do Marcos e do Renato e a história de amor deles. E o terceiro travesseiro é a Beatriz, que é uma namorada do Renato. Bom, é uma história de amor atual entre os três, entre os dois e ela, e misturado, e que tem um final que todo mundo fala que é muito triste, e que todo mundo chora, e que não vou falar o spoiler, mas é muito legal o livro e é um clássico. Então, se você nunca leu O Terceiro Travesseiro, procure saber sobre, veja o videozinho que eu falei sobre o livro e vale muito a pena. Ele é um sucesso, best-seller, vendeu muito. Livro do canal foi o livro 50 anos de novela, do meu amigo Lucas Drummond, a trajetória da representação homossexual e o beijo gay que parou o Brasil. Ele faz uma trajetória sobre todos os personagens gays que apareceram nas novelas da Rede Globo, principalmente nas novelas das 9, que são a de maior audiência, né? E o Lucas pegou a novela Amor à Vida, que era do Valcir Carrasco, se eu não me engano, que tinha o Félix e o Carneirinho, que eram interpretados pelo Matheus Solano e pelo Thiago Fragoso, que foi o primeiro beijo gay na nossa... Gente, eu amo que toca o telefone, não é ninguém. Não era ninguém, era net, sei lá que porra é essa. E aí o Lucas entrevista o Matheus Solano, entrevista o Thiago Fragoso, e ele fica refletindo sobre os avanços também do movimento LGBT e, consequentemente, influenciando e permitindo essa representatividade nas telenovelas. Pra quem gosta de novela, é muito legal, e o papo com o Lucas aqui no canal foi muito legal também, porque a minha monografia de jornalismo que eu fiz, que eu me formei em 2007, também foi sobre isso. Só que eu pesquisei até 2007, na novela Paraíso Tropical, e o Lucas foi até 2014, se eu não me engano. Então é um livrinho super rapidinho de vocês lerem, e é muito interessante para quem se interessa pelo assunto. Depois foi muito legal, porque eu pude entrevistar no camarim do Teatro Poeira, aqui no Rio de Janeiro, lá em Botafogo, o ator Silvério Pereira, pra gente falar sobre o espetáculo BR Trans, que foi a primeira peça que eu falei aqui no canal, que é uma peça dele, que o Silvério fez. E na verdade, quando eu fui entrevistar o Silvério, ele estava em cartaz com Flor de Dama, que era um outro espetáculo baseado num conto do Caio Fernando de Abreu chamado Dama da Noite, que é sensacional. Bom, esse livro, que na verdade é essa peça, foi uma peça que me marcou muito, porque é um espetáculo muito legal, muito potente, foi onde eu conheci o Silvério. E nesse programa que eu fiz, que vocês podem ver também aqui no canal, foi uma entrevista do Silvério antes dele entrar em A Força do Querer. Então, antes da novela estrear e antes do Nonato, que é o personagem dele, bombar, e antes da Elis Miranda bombar, e ele, enfim, o Silvério é maravilhoso, ele é um baita ator. E esse texto é muito legal também, porque ele
publicou esse texto, ele botou a peça, está disponível inteira no YouTube, então o propósito dele é exatamente liberar o texto e fazer refletir sobre a comunidade trans. Essa foi uma peça que eu fui com a minha mãe, e ela saiu pensando muito, com dúvidas, ué, mas é assim, mas não é assado. Então o teatro pode modificar as pessoas e fazer pensar. E esse livro é uma prova de que o texto teatral também tem poder. Então se você gosta de ler teatro e você não viu o espetáculo BR Trans, ou se você já viu e quer conferir o texto, eu super recomendo, da editora Cobogó, BR Trans. Depois, fechando o primeiro mês de canal, eu queria falar sobre um livro lésbico, porque eu achava que tinha que ter, já tinha tido gay, já tinha tido trans, e aí eu trouxe Carol, da Patricia Highsmith. Que o que aconteceu? Você tá vendo isso aqui? E você talvez esteja lembrando do filme, né? O filme que foi do Todd Haynes, também ganhou vários prêmios, até em Cannes, vários festivais, com a Cate Blanchett e essa aqui que eu esqueci o nome dela, meu Deus, droga. Que é a história de amor entre a Carol e a Therese, que na verdade você lê o livro inteiro do ponto de vista da Therese. Ela, que era uma menina que se apaixona, se intriga por essa mulher sofisticada que entra na loja de brinquedos na época de Natal, que era onde ela trabalhava, e é a história do romance entre as duas. Não é um livro pequenininho, e não é um livro que vai assim, acelerado, várias reviravoltas. É um livro que a grande força dele tá em como que a relação das duas vai se desenvolvendo, como que a Therese vai se abrindo e vai se tornando uma mulher mais forte, com mais certezas, mais segura de si, que é exatamente o oposto de quando começa o livro. No começo do livro, a Therese vai se deixando levar. O que vão propondo, ela vai fazendo, como se faltasse algo. E a Carol já é um outro patamar. Classe social, ela tem problemas com o ex-marido dela, que sabe que ela se relacionou já com mulheres. E aí o marido dela, o ex-marido, fica brigando pela guarda da filha dela, que no filme, na real, é muito mais explorado até do que no livro. Mas isso também está aqui. E uma coisa que eu acho muito legal é que logo no comecinho tem uma nota da Patricia Highsmith, dessa autora, que já escreveu também O Talentoso Ripley, que eu recomendo muito, porque é muito legal. E tem um filme com Matt Damon, que é muito legal também. A Patricia Highsmith fala que quando ela lançou esse livro, lá em 52, se não me engano, 1952, ela recebeu muitas cartas de várias leitoras agradecendo, porque pela primeira vez elas se viam representadas em uma obra onde o final não fosse trágico, onde o final dava uma possibilidade de que elas poderiam ser felizes. E isso foi uma mudança na representatividade lésbica na literatura. E como que foi importante isso para essas leitoras, né? De que as lésbicas podiam ser felizes, podiam encontrar um amor, não necessariamente tinham que acabar internadas, ou totalmente rejeitadas, ou cometendo suicídio. Então, foi uma mudança positiva na literatura lésbica que a autora fala que chamou a atenção depois que ela lançou o livro. Para quem já viu o filme, leia. Para quem não viu o filme, pode ver o filme também, que é muito legal. Tem um ritmo lento, sim, mas é muito bonito. Mas o filme fica mais bonito se você ler o livro, eu juro por Deus. E o livro eu amo ler, então eu adorei mesmo, tá? Depois eu li um livro que eu adorei também, chamado Lucas e Nicholas, um amor adolescente, do Gabriel Spitz. O Gabriel mandou até respostinhas por umas perguntas que eu mandei, então foi um bate-papo com o autor também. E esse aqui eu quis falar porque é um dos romances adolescentes LGBTs que eu mais adoro. Ele é muito fofo e ele é narrado de uma maneira muito legal, porque um capítulo... Ah não, esse eu acho que é metade toda, é isso. Tem parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. A parte 1 é narrada a partir do Lucas. E aí a história se desenrola até um determinado acontecimento. Depois, a parte 2 é narrada até esse acontecimento, mas do ponto de vista do Nicholas. Depois, a parte 3 é Lucas e Nicholas. E depois, na parte 4, é Lucas e Nicholas e mais duas pessoas. Então, assim, é uma narrativa muito legal, muito fofa. E que fala também sobre muito... Enfim, para mim, fala sobre muitas coisas. Porque o Nicholas, ele é um aluno novo que chega lá na escola. E ele é todo fortão. Então, como as coisas são fáceis pro Nicholas... pelo menos do ponto de vista do Lucas, que é um magrinho, que é o zoado, fica vendo o Nicholas assim, todo mundo já gosta do Nicholas, todas as garotas querem pegar o Nicholas e tal. E aí é muito interessante essa relação
E pra mim, gente, esse livro tem o final mais fofo que existe. Eu amo esse livro pela frase final. Quem leu já sabe, mas assim, eu amo. É muito fofo, é muito fofo. Então, ó, e é nacional. Então, ó, vamos prestigiar a literatura nacional também. Lucas e Nicolas. E eu sei também que tem a continuação, chamado Lucas e Alex. Mas é um livro só disponível na plataforma Wattpad, que é uma plataforma de livros online que eu nem conhecia. E bomba, bomba. Então, ó, Lucas e Nicolas do Gabriel Spitz. Fica a dica. O outro livro também que já passou pelo canal é um livro que mistura o que o canal também mistura, que é livros e filmes, né? Então, eu fui para São Paulo entrevistar o Luf Steffen, que é um diretor de cinema também, que escreveu, ou melhor, organizou esse livro, que é O Cinema que Ousa Dizer o Seu Nome. E esse livro, na verdade, é um livro de entrevistas, eu não sei nem se dá, enfim, é enorme, mas é porque assim, tem sei lá quantas pessoas, tem uma dedicatória. Felipe, espero que este livro incentive cada vez mais filmes, novelas, séries e etc. de caráter, por que não, gay. Risos. Beijos, Luffy. Ó, tem entrevista até com o Daniel Ribeiro, do Eu Quero Votar Sozinho, com o Alain de Berton, com o Dácio Pinheiro. Agora até quero reler com o próprio Luffy, com o Rafael Lessa, com o Rick Mastro, com o René Guerra, enfim, com uma galera. O critério que o Luffy teve para chamar essas pessoas aqui era que a obra fosse um pouco vasta já e que fosse exclusivamente LGBT, ou seja, são só pessoas que até agora, pelo menos até ele fazer esse livro, toda a obra é calcada em personagens LGBTs, em temáticas da diversidade sexual. Então é um puta registro, porque são várias entrevistas de quem tá fazendo cinema LGBT no Brasil hoje. É nacional e é um baita recorte histórico também. E pra quem não sabe, o Luffy tem dois filmes. Um é a Volta da Pauliceia Desvairada, que também bombou muito, que eu perdi agora sobre o que era. Desculpa, Luffy. Mas tem um que eu amo, que eu falei também com ele. E tem uma entrevista dele aqui no canal também, que é o São Paulo em Hi-Fi, que é sobre a noite gay de São Paulo nas décadas de 60, 70 e 80. E é muito legal. É um documentário também premiadíssimo, São Paulo em Hi-Fi. É muito bom. E o penúltimo livro do nosso vídeo de hoje vai para um conto de fadas. O Mundo Encantado de Over the Rainbow, um conto de fadas. É como se fossem reinterpretações de contos de fadas com um viés LGBT. Mas não é um livro infantil. É um livro como se assim, Cinderela fosse hoje, João e Maria fossem hoje. Então assim, como que seria a pegada da história mais ou menos hoje com algum assunto LGBT. É muito interessante. Quem escreveu foi a Lorelei Fox, que tem um canal no YouTube também, o Michael Santini, o Eduardo Bressani, o Renato Plottiger Jr., que é do canal Chá dos 5, que eu amo, e a Milly Lacombe, escritora também, que tem até outro livro da Milly aqui que eu ainda não li, ó, mas é esse aqui, ó, O Ano em que Morri em Nova York, um romance sobre amar a si próprio, que eu ainda não li, da Milly, que também é autora desse, mas isso aqui fica para próximos vídeos no canal. Enfim, Over the Rainbow é muito legal, você também vai ler muito rapidinho, são 5 contos. Tem uma dedicatória do Renato. Felipe, obrigado por fazer parte deste processo de desconstrução social que tanto batalhamos. Este livro não é só um livro de contos, espero que goste. Um beijo, Renato. E olha uma novidade legal! No dia 9, agora, sábado de setembro, na Bienal do Livro, aqui no Rio de Janeiro, vai ter uma mesa redonda LGBT às 15 horas, no dia 9, sábado, na Bienal do Livro do Rio, onde eu vou mediar uma mesa redonda e aí eu vou contar com a presença do Renato Plottiger, do Chá dos 5, e do Michael Santini, e também do João Neri, que escreveu o livro Viagem Solitária. Então vai ser uma mesa redonda muito legal sobre literatura LGBT na Bienal. Então se você estiver na Bienal, se você estiver no Rio de Janeiro, vá no dia 9, sábado, às 15 horas, conferir a mesa redonda que eu vou estar lá, muito feliz. Mas então, ó, leiam Over the Rainbow, que também é muito divertido, tá? E para fechar o nosso vídeo de hoje, o nosso 8º livro, que já passou pelo canal também. Na verdade, ele passou pelo canal porque ele surgiu do filme que eu vi. O filme se chama Meu Amigo Cláudia, sobre a vida da ativista, performer, travesti de São Paulo, chamada Cláudia Wander.
E aí eu não sabia nada, vi o filme, achei o filme maravilhoso e descobri que existia um livro dela, que era Olhares de Cláudia Wander, da própria Cláudia, que é um livro onde ela reúne as colunas que ela publicava sobre a comunidade trans e travestis na revista G Magazine. A gente agora tá vendo a comunidade trans, né, ganhando mais voz, ganhando mais representatividade, mas é muito legal saber que lá atrás, nos anos 90, também tinha alguém que já pensava sobre isso, que já publicava sobre isso, que já refletia sobre isso. Então é um livro muito fácil de você ler, muito fácil mesmo, porque são colunas, são entrevistas, são reflexões, e é um livro que eu super recomendo, Olhares de Cláudia Wander, da Cláudia Wander. Essa foi a primeira parte da minha retrospectiva do canal. Você vê, ó, quantos livrinhos já passaram por aqui, quanta coisa eu já falei e quantos assuntos já surgiram de todos esses livros que eu li. Então, ó, se você ainda não viu o canal ou perdeu algum vídeo desses, aqui na descrição vai estar o link para todos os programas que eu falei mais a fundo sobre cada um desses livros. Então, eu convido vocês a irem aqui, procurarem e principalmente comprarem os livros que mais talvez tenham te interessado e se aventurarem neles, porque com certeza vocês vão aprender muito lendo cada um deles em lugares completamente diferentes, tá bom? Então ó, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e seguir a gente lá no Instagram também, Instagram e Facebook, arroba eu leio LGBT, é fácil, tá? Então ó, fica aqui com a gente, tá? E até semana que vem com a próxima leva da retrospectiva do Eu Leio LGBT. Beijo!